Quer saber o real motivo de muitas coisas não darem certo para você? Você tenta por muito tempo e só bate cabeça. E isso muitas vezes não está atrelado porque você não tem habilidade ou você não tem o conhecimento, mas está atrelado à sua mentalidade. Se você não consegue desprender de vícios, de coisas, você tem a mentalidade de escassez. Se você muitas das vezes olha para alguma coisa e fica criticando o preço, acha que é muito caro, você está tendo vício de escassez. E escassez também é um vício na sua mentalidade. Muitas vezes quando a gente é criança, a gente ouve nossos pais ou algum parente nosso olhar, vou te dar um exemplo, olhar um carro na vitrine, uma Porsche 911 de R$ 1 milhão e falar, eu vou de Fusca, porque o Fusca vai me levar até a praia, eu vou de Porsche para quê? Um apartamento de R$ 3 milhões. E eu vou morar na minha casa aqui financiada, Minha Casa Minha Vida. 200, 300 mil reais eu pago aqui em 30, 40 anos e estou suave. Olha para o próximo nível, para aquela viagem maravilhosa, que poucas pessoas conseguem fazer e fala, isso daí é besteira, eu vou para a praia aqui, rapidinho aqui perto de casa, com aquela água escura, parece um córrego. Isso é mentalidade de escassez e não está atrelado só no seu modo de pensar de agora, mas você conviveu com isso, você ouve isso no seu dia a dia, no seu cotidiano. E talvez também não seja culpa de quem criou você ou de quem está do seu lado. Elas também têm esse vício e não é um vício atual, é um vício de gerações, de décadas, séculos atrás. Isso daí cresce na nossa sociedade a cada vez que passa uma geração. Não é só sua culpa e não é só sua culpa das pessoas da sua família. Mas é sua culpa se você continuar convivendo com isso, se você continuar colocando isso na sua cabeça e não buscar tratar. Não tem uma cura imediata, mas tem tratamento. A escassez, ela tem tratamento. Se você é o tipo de pessoa que você está andando no shopping, você olha aquela vitrine, olha aquele casaco de R$ 3 mil e fala, oxe, besteira, eu vou comprar lá no centro da cidade, vou pagar R$ 150, você está sendo escasso. E talvez você vai comentar aí ou vai falar, ele tá falando isso daí porque ele é besta, de pagar R$ 3 mil num casaco que eu posso comprar por 150. Talvez eu possa estar sendo besta. Ou besta pode estar sendo muitas pessoas que preferem ficar vivendo o de 150 e não se permitir viver o de 3 mil. Eu não estou falando para você pegar, se você ganha, por exemplo, R$ 1.500, R$ 2.000 e parcelar não sei quantas vezes o casaco de R$ 3.000. Não é isso. Muitas das vezes as pessoas confundem não ter escassez em fazer dívidas que elas não poderiam fazer. Não. Porque as coisas não começam nas condições atuais, elas começam na mente. Uma coisa é você não poder fazer uma viagem, por exemplo, para Maldivas de R$ 100 mil. Uma coisa é você não poder fazer essa viagem normal. A maioria das pessoas não podem. Você vai se endividar para fazer uma viagem para Maldivas que você vai ter que ficar pagando igual um apartamento, não sei quantos anos? Claro que não, não é isso. Você acabar com a escassez na sua mentalidade não é você fazer loucura. É você começar a tratar vícios pequenos. Poxa, quanto tempo que faz que você passa em frente a uma padaria que você acha maravilhosa, acha bonita, mas você sabe que o preço de lá para a sua realidade atual, no seu financeiro atual, é um pouco mais elevado. Talvez o café que você toma no seu Zé na esquina de R$ 2, lá você vai gastar 25, 30, 40 e R$ 50. Talvez. Mas por que você não se dá o luxo de uma vez no mês, ou uma vez a cada, 60 dias, vai naquela padaria, ou talvez você nunca entrou, vai naquela padaria, junta um dinheirinho, poxa vida, R$ 50, junta aqueles R$ 50 que você pode juntar ali no mês, vai no final do mês lá e se dá o luxo de sentar naquela padaria e tomar um café. Tomar um café com pão ali mesmo, simples, que você vai gastar os R$ 50, você ia gastar só 2 na padaria aí da esquina, para você começar a ter novas experiências. Eu fiz isso, eu fui numa loja de carro de luxo. Cara, eu acho que ninguém da minha família nunca entrou numa Porsche. Cara, talvez eu fui o primeiro a entrar. E eu me dei o luxo de entrar lá na loja. Eu podia comprar? Não. Eu entrei no carro de R$ 1,5 milhão. Mas eu tive o acesso. A maioria das pessoas elas não se permitem ter esse acesso. Elas falam, não, isso daqui não é para mim, eu não estou preparado. Talvez você de fato ainda não esteja preparado para ter, porque se você tivesse preparado, você teria, de fato. Mas você precisa ter as pequenas experiências. Empilhamento de experiência e execução do seu projeto na sua vida vai fazer com que você tenha grande sucesso, entende? Então, você se permitir ter pequenas experiências no seu dia a dia, sabe? Igual eu falei, no mês, poxa, não tenho
condições de ir num fazano, que uma taça de vinho é 5 mil reais. Tudo bem, não vá num fazano de uma vez. Mas, poxa, será que se você ir trabalhando, ir investindo em você, investir no seu projeto, investir no seu negócio, você não vai chegar um momento que você vai ter pelo menos uma grana ajuntada ali aos poucos, de fato, para você ir no fazano daqui 3, 4, 5, 6 meses? Não precisa pedir uma taça de 25 mil reais, assim, mas vá lá, come um prato. Tenha a experiência de estar no local. Como eu disse da padaria, às vezes você trabalha em algum lugar que você vê uma padaria maravilhosa e sabe que lá é mais caro mesmo para o seu padrão de vida atual, para o seu financeiro atual. Mas a sua mente precisa entender, o nosso cérebro ele se adapta. Não tenha dó do seu corpo, do seu cérebro, da sua mente por causa disso. Você vai chegar num local que as pessoas lá, talvez elas tenham uma condição financeira melhor, mas se dê o luxo de entrar lá, juntar um dinheiro no seu mês, entrar lá e ter acesso a isso, comer uma comida um pouco melhor. Você vai no shopping, de vez em você comer um Big Mac de 30 reais, nem sei se o Big Mac tá 30 reais ainda, mas enfim, você comer um Big Mac, cara, junta um pouquinho mais, trabalha um pouco mais e se dê o luxo de comer num restaurante um pouco melhor, mesmo que você coma um lanche, vai comer em uma lanchonete que vai te dar uma experiência melhor, vai te trazer uma mentalidade melhor. Você vai ver que o local que você está é um local diferente, não é um local que a maioria das pessoas acessa. Por quê? Muitas vezes não é só questão da condição, é questão de mentalidade. A pessoa passa em frente a uma hamburgueria, um restaurante um pouco mais requintado, um pouco mais bonito, moderno, com uma estrutura melhor. Ela já olha e fala, ai meu Deus, não vou entrar aí não, senão vou deixar meu rim aí dentro. É mentalidade de escassez. A pessoa nem olha o cardápio com medo de ser o valor do salário dela, entende? Então é por isso que a maioria, a grande massa, ela não tem resultado, ela não consegue alcançar coisas grandes, porque muitas das vezes ela de fato não quer. Ou aqueles que falam que querem, muitas das vezes ela não consegue sair dessa mentalidade escassa. Muitas vezes porque pensa, meu Deus, eu vou comer um bolo da Sodier, por exemplo, que eu nem julgo que é um bolo tão caro, porque você vai comprar um bolo em qualquer outro lugar, você gasta também. Um bolo de 200 reais, mas é um bolo diferenciado, é um bolo com sabor muito bom. Talvez você gaste isso daí em um bolo de mercado e não come bem, entende? Ah, vou gastar 60 reais aqui, vou fazer um bolo em casa. Cara, quanto vale o seu tempo? Quanto que vale o seu tempo? E se você parar para fazer as contas, você vai ver que não compensa, entende? Então, para analisar. Você é o tipo de pessoa que pega aqui, eu não tenho agora aqui, aquele tubo de pasta de dente e fica lá 2 semanas amassando o tubinho lá de pasta de dente para economizar. Isso é economia burra. Você está falando pro seu cérebro. Eu sou escasso, eu não posso ter o melhor. Eu economizo até o último coisa da pasta de dente. A sua escova às vezes está lá toda esfiapada já está no plástico da escova, mas você está lá passando no dente, não está nem limpando mais, mas você quer usar até o final para de fato falar que está economizando. Isso não é economia, isso é burrice. Economia é quando você vai, igual por exemplo, você tem 300 mil para comprar um apartamento, vou dar um exemplo, você tem 300 mil para comprar um apartamento, você fala, eu vou comprar um apartamento aqui na minha região, é 300 mil, tem esse orçamento. Você tem 2 apartamentos orçados em 300 mil e você vai ver qual faz mais sentido para você, a localização, o tipo do designer interior do apartamento, o que o condomínio oferece. E aí você vai falar, esse daqui tem piscina, tem estúdio, tem isso, tem aquilo, tá numa localização melhor para mim, para onde eu vou, para onde eu quero ir, a decoração tá melhor, isso é uma economia. Você está investindo os mesmos 300 mil, mas para você aquela estrutura te oferece mais, então para você é uma economia melhor. Mas uma economia de você falar por questões de pouco, entende? Você comer num lugar que você vai gastar 10 reais por causa de deixar de comer num lugar que você vai gastar 50, é uma economia besta. Claro que você vai falar, nossa Vinícius, mas se todo dia eu comer num lugar de 50 reais, de 100 reais, de 300, eu vou à falência. Claro, eu não estou falando para você entrar numa Copenhague e tomar um café lá todo dia se o seu orçamento ainda não pode. Não é isso. Eu estou falando para você experimentar, começar a falar pro seu cérebro, ó, eu mereço, isso daqui é o meu novo normal. Começa todo mês, não tô falando pra você ir todo dia. Pô, você ganha 2 mil reais, vai todo dia comer fora e gastar 300 reais no almoço? Não seja burro, claro que não. Mas você ir uma vez no mês
Poxa, eu vou comer num lugar melhor. Pega a sua esposa, vou comer num lugar melhor. Aquele sushi que você comia de R$ 80, pô, vai num sushi de 150, gasta R$ 300 lá, investe. Entende? Não precisa fazer todo dia, faz uma vez no mês, uma data um pouco mais especial. Começa a falar pro seu cérebro, esse é o novo normal. Esse é o normal agora. Entende? Começa a ter esses pequenos acessos. O shopping que você ia, que era lá na periferia, começa a trocar um pouquinho. Você ia lá só, eu sei que às vezes você vai lá só para tomar uma casquinha, mas troca a casquinha, tome um shopping um pouquinho melhor, entende? Começa a ter esses acessos, se permita ter esses acessos, entende? Comece a investir mais em você, em conhecimento, comece a frequentar lugares, mentorias não, mas imersões, ali, treinamentos presenciais que você vai investir um valor ali, às vezes você até parcela no cartão, mas você vai ter acesso a pessoas que estão indo para o mesmo propósito de você, que você quer ir. Então tudo começa na sua mente, não é o mundo que te oprime, não é os outros que, sabe, querem tirar de você mesmo está tirando as oportunidades de você. A sua mente, ela foi treinada para você ser fadado ao fracasso, entende? E não adianta falar que é o mundo, que Deus não quer te ver bem. Deus já te deu tudo, te deu a saúde, te deu a possibilidade de ter acesso aos conhecimentos. Ele já te deu tudo, você precisa fazer a sua parte. E tudo começa na mentalidade. Como eu te disse, não adianta você falar para mim, mas eu vou comer num lugar extremamente caro e quebrar meu orçamento. Quebrar a escassez da sua mente não é quebrar o seu orçamento, é você se permitir ter essas pequenas experiências. Empilhamento de pequenas experiências. Daqui a pouco você mesmo, o seu eu, vai falar, eu mereço isso. Então eu vou trabalhar. Talvez o meu financeiro não tenha condições de sempre estar aqui ainda, mas o que eu preciso fazer para chegar nesse patamar? O que eu preciso fazer para chegar nesse nível, essa frequência? Outras pessoas conseguem, por que eu não consigo? O que eu vou fazer diferente? Entende? Você vai trocar a mania, o costume, o hábito de ficar culpando a vida, ficar se vitimizando pelo hábito de buscar soluções, buscar criar caminhos. Eu não consigo comprar esse carro. Tá, outras tantas milhões de pessoas compram, por que eu não consigo? Qual que é o caminho que eu vou traçar? De vez você falar o governo, o imposto. Não, esquece essa balela, isso daí é coisa de perdedor, de fracassado. Quer ser fracassado? Nem precisa nem se inscrever aqui no canal, nem falar nada. Sai fora, entende? Mas a partir do momento que você troca essa mentalidade de culpar tudo que você não tem controle e jogar para você e falar qual é o caminho que eu vou percorrer, mentaliza, planeja e executa. A maioria das pessoas só vivem sonhando, E olhe lá, a maioria das pessoas nem sonham mais, vivem no piloto automático. Mas a maioria das pessoas também só sonham, só imaginam ela naquela viagem, naquele carro, naquela casa, vivendo um casamento dos sonhos, tendo a família dos sonhos. Ela imagina, mas ela não planeja. O que eu tenho que fazer? Poxa, para eu ter um casamento bom, o que eu tenho que fazer? O que eu poderia fazer pela minha esposa, para ela me retribuir, para a gente ter um casamento melhor? A maioria das pessoas não planejam. E poucas pessoas que conseguem planejar, elas não executam. Pouquíssimas pessoas chegam ao estágio de executar de forma consistente, entende? O que eu posso fazer? Que negócio eu posso criar em cima da minha habilidade atual para que eu possa aumentar minha renda? Para que eu possa ajudar outras pessoas e com o meu conhecimento, ajudando outras pessoas, eu consiga aumentar minha renda e ter um padrão de vida um pouco melhor. E desse padrão de vida um pouco melhor que você vai conseguir alcançar, você vai conseguir já redistribuir em novos conhecimentos, ajudar mais pessoas e aumentar ainda mais a sua qualidade de vida. Daqui a pouco, você tendo consistência nisso, você vai ver que, poxa, para mim antigamente tomar um café naquela padaria que eu gastava R$ 50 era caro, mas eu tô agora no final de semana comendo um sushi muito, muito melhor que eu comia antigamente e eu faço isso sempre. Você começa a conviver com isso e você vai ver que, poxa, isso daqui para mim não é mais algo extraordinário, tá virando rotina para mim. E hoje não é nem algo mais, nossa, que coisa de outro mundo. Daqui a pouco você tem um carrinho, você vai lá e compra um carro um pouco melhor. Você fala, poxa, aquele carro para mim era tão bom, mas esse daqui é extremamente melhor. Quando você prova o próximo nível, você não quer voltar atrás. Eu vou te dar um exemplo bem prático que aconteceu comigo na minha vida. Cara, quem nunca tomou as casquinhas do convencionais? Eu não vou nem ficar falando o nome aqui pra eu não dar merda aqui pra mim. Mas quem nunca tomou aquelas casquinhas convencionais aí no seu bairro, no shopping, enfim?
e, né, aquela casquinha de R$2,50, R$3 e saía feliz da vida. Cara, teve um treinamento que eu fui com a minha esposa no final do ano passado, de 2024. E a gente foi almoçar e tal ali no shopping, no intervalo ali do treinamento. E eu sempre via a sorveteria Borelli. Não sei se você já experimentou, extremamente bom, recomendo. E eu sempre via, mas eu nunca tive interesse de entrar. Mentalidade de escassez, é o que eu tô te dando o meu exemplo. E nesse dia minha esposa falou, nossa, que bonito, né, aqui e tal. E ela falou, vamos experimentar. Ela viu aquele monte de sabor e tal. Eu falei, vamos. A escassez quis me pegar depois de muito tempo que eu já falo sobre isso. Eu falei, vamos. Aí a gente foi pegar ali o copinho, né, e tal. Eles vendem de casca ou de copinho. Aí a gente foi pedir o copinho. Um copinho com 2 bolinhas de sorvete deu quase R$30. Eu falei, misericórdia, R$30 duas coisinhas de sorvete? Aí eu parei aí o atendente falou, então, esse sorvete é assim, assim, assado, ele é feito de tal forma, experimenta. Ele me deu o sorvete para experimentar. Vai no sorvete de R$2,50 para ver se alguém deixa você experimentar. Ele me deixou experimentar, me deu a pazinha assim e deu um pouquinho de sorvete para experimentar ali o sabor. Um sorvete de outro nível, é outro tipo de sorvete. Se você prova, você fala, pô, é diferenciado mesmo. Você sente o sabor ali da matéria-prima que é feita. Entende? Aí a gente pegou o sorvete ali, a gente saboreou um sorvete de outro sabor, nunca tinha provado. Foi uma experiência transformadora na minha vida. Agora eu vou no shopping, pergunta se eu quero tomar a casquinha de R$3, de R$2,50. Não, eu quero tomar a Borelli, a melhor que tem, entende? Porque quando você prova o próximo nível, você não quer voltar atrás. Foi a mesma coisa, eu fui na loja lá de carros esportivos, entrei lá numa Porsche 911, um carro de 1,5 milhão. Cara, você teve o acesso. E como te disse, poucas pessoas que eu conheço da minha roda de conhecidos têm acesso a isso. Talvez da sua também. Quantas pessoas já entraram aí da sua roda de conhecidos numa Porsche? Às vezes a pessoa até poderia entrar numa concessionária, mas ela fica extremamente com medo de uma coisa tão simples, de entrar e ver um carro. Entende? Teve até pessoas que falaram, Vinícius, é muito cara de pau. Cara, melhor ser cara de pau e ter as experiências do que ser um frustrado que vive a vida com medo de degustar o próximo nível, de ter acesso ao próximo nível. Então eu trouxe esse vídeo aqui porque eu acredito que a escassez, ela pode sim ser tratada. De fato, não adianta se você tem... Falando em questões financeiras, que é algo um pouco mais palpável para eu falar aqui para você de uma forma mais rápida. Claro que não adianta você ganhar R$2.000 atualmente e num restaurante você vai gastar 5. Claro que não. Mas tem as pequenas experiências, começa aos poucos, junta um dinheirinho ali no seu mês, tem acesso ali a um lugar um pouco melhor. Pô, as coisas melhoraram, você mesmo vai querer ir atrás para melhorar suas condições. Pô, as coisas melhoraram um pouco mais. Aluga nem que seja uma diária só em um hotel legal, vai lá, tem essa experiência. Você vai ver que você tendo as experiências, você mesmo não vai aceitar mais o seu eu do passado, você vai estar em constante evolução. Em constante evolução, você vai deixar cada vez mais para trás essa mentalidade de perdedor, mentalidade de escassez, que você não foi feito para viver o mínimo, você foi feito para viver algo épico.